Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar como ampliar a sua capacidade. Ok? Muitas pessoas não conseguem atravessar para o outro lado, porque a sua capacidade é muito baixa. Quando você entende sobre capacidade, você vai entender que só pode carregar novos pesos quando a sua capacidade estiver elevada. Se a sua capacidade for baixa, você se torna alguém incapaz de carregar coisas maiores. Ok? Em uma academia, você começa com um peso de 5 ou um peso de 2. Então, você começa a treinar e você começa a adquirir uma dieta específica. Toma creatina, pré-treino ou até um shake. Enquanto você está treinando, perceba que chega a um certo limite da capacidade do seu músculo. Então você não consegue pegar mais peso, ou talvez não consegue durar muito tempo. O fato de você não conseguir durar muito tempo segurando aqueles pesos, após a segunda leva de pesos que você está a carregar, você vai perceber que seu músculo está cansado, então precisa de um descanso. Então ali percebe-se que a capacidade tem um limite. Então é dessa forma que você entende que a sua capacidade chegou até um ponto, então não dá para prosseguir e você precisa descansar, e no outro dia você vai começar novamente. Talvez demore 3 meses ou 1 ano até que você se torne apto a carregar pesos maiores. Assim também é no reino do Espírito. Para que Deus ele libere sobre você uma capacidade maior, você precisa estar apto para carregar algo maior. Quando eu falo peso, eu falo kavod. Kavod é a glória. Você só vai carregar níveis maiores da glória de Deus quando você aprender a crescer sua capacidade. Talvez você até opere já, você que está aqui já opera. Você já é usado em cura. Você já é usado em transferência de unção. Você já é usado em demonstração de poder. Mas talvez você tenha um limite. Tem um limite de pessoas, tem um limite de lugares. Talvez se você pegar uma semana direto em lugares diferentes, você não vai conseguir ter o mesmo resultado. Então você sai frustrado, você sai cabisbaixo, você sai desgostoso da vida, porque você acha que seu ministério não é relevante. Quantas vezes eu fui ministrar em lugares em que no dia anterior eu ministrei e o poder caiu e no outro não aconteceu nada, e eu pensei, essa coisa de poder não é para mim. Só que quando eu recebi a revelação que eu precisava crescer a minha capacidade, se tornou mais fácil, porque agora eu comecei a praticar, eu comecei a entender qual era o fundamento por trás da capacidade e da habilidade espiritual. Então, quando eu comecei a crescer minha habilidade, eu percebi que níveis maiores da glória de Deus começaram a vir sobre mim, e cada vez mais grande, e maior, e mais intensa. Até que eu descobri algumas chaves, e eu quero citar 3 chaves para você. A primeira chave, e está muito exposta, está na Bíblia. Talvez você não viu, mas está lá. A primeira chave é chamada de Tongues of Fire, língua de fogo. O apóstolo Paulo fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. O termo edificar significa crescer. Então, quando você está orando, você está se edificando, você está ampliando a sua capacidade, você está ampliando a sua habilidade profética. Então, você ora em línguas e o vaso, porque o vaso precisa aumentar para que novos níveis de azeite venham sobre ele. Uma vez que o vaso aprende a aumentar, a crescer, esse vaso agora começa a ser derramado mais sobre ele, mais, um nível maior. E ele começa a comportar um nível maior da graça de Deus. Então, quando eu oro em língua, significa que eu estou ampliando a minha habilidade, ampliando a minha capacidade, eu estou a crescer. Primeiro eu estou a crescer em tamanho espiritual. Então, Deus olha e libera mais, porque agora eu posso suportar mais. Porque se Deus coloca um peso maior, você não suporta. A própria Bíblia diz que Deus não coloca um peso ou uma provação maior do que o que a pessoa possa suportar.
Então, significa que se sua capacidade for pequena, se sua capacidade for mínima, então Deus não vai derramar sobre você porque Ele sabe que você não vai suportar. Necessariamente, aquilo vai acabar com sua vida, com seu ministério, com seu casamento. Então, Deus vai esperar você aumentar a sua capacidade para que a sua habilidade possa expandir. Então, orando em línguas é o primeiro nível. A segunda chave dentro da oração em línguas é o falar diretamente com Deus. Perceba que quando Moisés falava diretamente com Deus, o seu rosto ficava marcado de glória. Significa que Moisés agora passou para o outro lado, ele estava em um nível em que ele estava falando diretamente com Deus, em ponto que seu rosto estava ficando marcado. Significa que a habilidade, a capacidade de Moisés cresceu. Agora Moisés poderia ir mais fundo e cada vez mais fundo, até o ponto de avançar a um lugar de santidade extrema. Essa é uma das chaves específicas. É quando você fala constantemente em línguas, você está falando diretamente com o Pai, e nem o diabo entende, porque a sua habilidade cresceu, a sua capacidade ampliou, e você agora está falando em um nível mais profundo com Deus. A terceira chave para aumentar a sua capacidade, e mais poderosa do que todas essas que eu falei, é entender que a sua capacidade está limitada. Se você não é humilde para admitir que está no nível inferior, que precisa evoluir, que está vivendo do mesmo, você não está preparado para algo maior. Você não está preparado para receber coisas maiores. Uma das coisas que se ouve é: o verdadeiro sábio é aquele que admite que não sabe. Então, você precisa observar, fazer o tikkun, ou seja, a correção em você mesmo. Admitir, meu ministério não está como deveria estar. Tem pessoas que tinham um objetivo, ok, eu quero uma unção de alto nível, conseguiu, e agora? Não é só aquilo, Deus quer derramar mais. Talvez você esteja no primeiro estágio da unção de alto nível, mas você não alcançou o ápice da unção, quando ela gruda em você para sempre e se torna uma unção permanente sobre a sua vida. Mas Deus só vai derramar sobre você esse nível de unção quando você admitir que é um vaso de capacidade pequena, de porte médio, então você precisa crescer. Comece a fazer um exercício, ore em línguas pelo menos 30 minutos e você vai observar um crescimento fora do comum. Você vai começar a ter revelações de alto nível. Você vai começar a ir em espírito em lugares que homem nenhum pisou os pés. E aí você vai entender que a sua capacidade aumentou. Essa é uma das formas de crescer a sua capacidade.